without a star. Free, only want to be free. We huddle close, hang on to a dream. On the boats and on the planes, we're coming to Jerusalem, never looking back again. We're going to Jerusalem. Oh, though it seems so far away, we are traveling light today in the eye of the storm, in the eye of the storm. Oh, to a new and a shiny place, make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm, freedom's light burning warm. Everywhere around the world, they're coming to Jerusalem. Every time that flags unfurl, they're coming to Jerusalem. Got a dream to take them there. They're coming to Jerusalem. Got a dream they've come to share. They're coming to Jerusalem. Some going to Jerusalem. We're going to Jerusalem. They're going to Jerusalem. We're going to Jerusalem today. My city, it is of thee. Now that again you free of thee I say. Olá, Shalom, Shalom Donai. Estamos de volta com o programa Voz de Israel. Fala Babá, bem-vindo ao Voz de Israel. Bem-vindo à Voz de Israel. Nós hoje vamos dar sequência ao programa Voz de Israel na série O que é o Cristianismo? Hoje é o terceiro programa dessa série e espero que você já esteja aí para conosco aprender mais sobre esse assunto, que sem dúvida, como falei no programa passado, é de interesse de todas as pessoas que dizem crer no Deus da Bíblia e ao Cristo que as pessoas do mundo cultuam e adoram. Vamos dar início a esse programa e já você viu aí no programa, no início, mais uma chamada para a nossa viagem na Israel, dia 17 de janeiro de 2017. Nós temos até dia 31 de outubro desse mês para fechar essa caravana. Você é nosso convidado, não perca essa oportunidade, como já falei, preço sem igual, uma operadora de alto gabarito, com alta experiência, 44 anos levando peregrino à Terra Santa de Israel. Você não pode perder, mais uma vez, reiteramos nosso convite a você que tem nos assistido e que tem no seu coração um desejo de conhecer a Terra Santa, o lugar de onde saiu toda essa história da Bíblia, a história da humanidade, para onde o fim dos tempos se aproxima, para onde o fim dos tempos se concretizará. É isso que nós estamos querendo dizer a você. Então, não deixe de pensar nesse assunto e espero contar com você na nossa caravana em 2017. No programa passado, nós falamos, deixando com você, o versículo 25 do capítulo 12 de Mateus, onde Yeshua fala sobre a divisão do reino, de um reino. Uma casa dividida, ela não subsistirá. Um reino dividido não vai subsistir. Eu pedi para você pensar nesse assunto. Nós já apresentamos a você histórias paralelas que sugerem e dão uma imagem que pode sugerir a muita gente
que a Bíblia é um plágio e que as histórias da Bíblia têm tudo a ver com as histórias estapafúrdias e fantasiosas que nós já relatamos a você aqui quando falamos sobre a criação do mundo, na Gênesis de Eridu, nos contos da epopeia de Gilgamés e também no Enu-Elish. História da criação do mundo, do dilúvio, histórias paralelas que realmente parecem com as histórias da Bíblia. Eu quero, no programa de hoje, como disse, vou falar sobre a divisão do cristianismo, mas antes quero ler mais um texto babilônico que remonta a pelo menos 3.000 anos, que também sugere um paralelismo com a história bíblica de José no Egito. É a história dos filhos de Jacó. Ela é dos dois irmãos, melhor dizendo. Os dois irmãos é uma história que sugere a relação bíblica com José no Egito e seus irmãos. Diz assim: é uma obra de ficção onde Bata, um deus, vivia com seu irmão chamado Anubis, que era o irmão mais velho, e o servia fielmente. Um dia, a esposa de Anubis tentou seduzir Bata, que rejeitou as investidas da mulher. Furiosa, ela a acusou de tentar violentá-la. E o enraivecido Anubis dispôs-se a tirar a vida de Bata. Porém, este, alertado por uma vaca, fugiu em tempo de escapar com vida. Um lago cheio de crocodilos apareceu magicamente entre os irmãos, impedindo a perseguição de Anubis. Então Anubis voltou para casa agora com a intenção de matar a esposa. Enquanto isso, Bata retirou o próprio coração e o colocou no alto de um pinheiro, atitude que o tornou quase imortal. Os deuses formaram uma bela esposa para Bata. Porém, a mulher, que era imortal, entrou no harém de Faraó e contou aos egípcios que Bata podia ser morto se cortasse o pinheiro. Eles levaram esse propósito adiante, porém Anubis, aparentemente disposto a se reconciliar com Bata, encontrou o coração de seu irmão e lhe restaurou a vida. Depois disso, Bata transformou-se num búfalo e carregou Anubis até o palácio do faraó, no qual a desesperada esposa de Bata persuadiu o faraó a sacrificar o búfalo. O sangue fez brotar 2 árvores. Imaginando que Bata ainda estava vivo, sua esposa tomou providências para que as 2 árvores fossem cortadas. Mas uma lasca voou para dentro de sua boca e ela engravidou. Concebeu um filho, a quem o faraó elevou à condição de príncipe. O menino, o próprio Bata, no devido tempo, tornou-se faraó e designou Anubis, seu irmão, como vice-rei. É uma história que parece, e é bizarra na verdade, né? Que dá a entender uma semelhança com a história de José. Nós sabemos que foi traído por seus irmãos, por inveja, tentaram matá-lo, venderam ao Egito, caiu na casa de Potifar, a sua mulher tentou seduzi-lo. Uma história parecida com a história de José. Uma rixa entre irmãos. E nós estamos apresentando para você essas versões dessas lendas babilônicas com propósito. Não é à toa que eu estou lendo isso aqui. Eu estou lendo isso para você com o propósito de nortear você que vai assistir essa série até o final. Eu espero que você assista, para que você entenda de verdade o que é de verdade o cristianismo, construindo histórias paralelas a esse texto que nós já conhecemos de hoje. Conhecemos os textos bíblicos do Taná, que fala da história da criação, os textos da epopeia de Gilgamés, os textos bíblicos que falam do dilúvio, e Enu-Elish, Eridu. Agora essa história dos 2 irmãos. Já falamos sobre os filhos de Jacó, que lembra Esaú e Jacó. E você vai aí já juntando todas as informações e, como disse, vai tirar as suas conclusões. Em que você vai acreditar? Mais na história da Bíblia ou mais nas histórias
fantasiosas, fabulosas da Babilônia. Isso tem tudo a ver, ainda não possa aparecer, com o que nós queremos e temos o propósito de mostrar a você nessa série que fala, revelando o que é o cristianismo em sua total realidade, desde a sua origem até o seu propósito final. E você, como eu já disse, vou repetir mais uma vez, não pode perder essa série, porque você vai ter uma posição na apresentação que nós vamos lhe fazer, já dizendo, para que você faça a comparação do que a história que você conhece conta e a história que eu vou apresentar a você, a versão que eu vou apresentar nessa série, vai lhe mostrar. Você vai comparar as duas e vai tirar as suas próprias conclusões. Lembrando a você que não vamos falar do que achamos, do que pensamos, do que no nosso coração está voltado para isso. Não. Vamos falar a história de acordo com a palavra, no original dela, no Tanar, a origem dessa Bíblia que nós dizemos ser nossa regra de fé e prática. Ela é, digo mais uma vez, totalmente judaica. Foi dada aos judeus para os judeus. Foi feita para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo de Deus está espalhado por toda a terra. Esse, sem dúvida, é o propósito nosso, mostrar a você a realidade da palavra como ela é. E vamos explicar a você de maneira bem objetiva, como já falei, precisa e concisa, para que você veja onde você está pisando, em que terreno você está pisando, onde você está apostando a sua fé. E dando sequência ao programa, na série do que é cristianismo, nós vamos hoje falar sobre os tipos de cristianismo. Na verdade, por que cristianismo? Vamos dizer a você mais uma vez que para os apóstolos, para os discípulos de Yeshua, de Yosef, nunca houve cristianismo. Para os judeus que creem no Messias, em Yeshua de Yosef, nunca houve cristianismo. Houve sim um judaísmo messiânico. Judeus fariseus que acreditavam no Messias, que seguiam o ensinamento do Messias. Judeus do judaísmo fariseu que seguiam ao Messias Yeshua de Yosef. Esse é, na realidade, o nome oficial dado aos discípulos de Yeshua e os seus apóstolos. Mas, como disse, a Bíblia foi acoplada um novo livro, um livro chamado Brit Hadashah, que é uma versão escrita em grego koiné. E, como já disse, ela tem mais de 5.000 cópias desses textos, só que o texto mais antigo que se tem notícia desse livro é um pequeno pedaço de 9 centímetros, conhecido como papiro P52 ou papiro de John Highlands. Você já sabe isso, já informei que está esse papiro hoje no Museu de John Highlands, em Manchester, na Inglaterra. Contém 5 versículos do Evangelho de João. É a cópia mais antiga. O resto tem 1000 anos, mais de 1000 anos de existência. Mais de 5.000 cópias desse livro, escrito em grego koiné. E nós, no decorrer dessa série, vamos mostrar a você por que foi escrito em grego koiné. Já temos uma luz a você falando sobre a helenização da cultura mundial, ou seja, os gregos tentaram monopolizar a língua no mundo antigo, até o ano 143 a.C. Nós vamos ilustrar isso mais tarde em outro programa, mas hoje vamos falar dos tipos de cristianismo. Então,
como falei, não existe no primeiro século um cristianismo, existe um judaísmo messiânico, formado pelos discípulos de Yeshua Messi. Mas a NVI traduziu, como dizemos lá em Atos 11, 25 e 26, em Antioquia, os discípulos, no caso tinha lá Paulo, Saulo e Barnabé, e depois de um ano de trabalho na região de Antioquia, foi chamado de cristãos. Então, os discípulos de Yeshua, segundo a tradição, a tradução grega, foram chamados de cristãos, porque cristãos é uma tradução, uma transliteração da palavra Messias, que quer dizer ungido. Virou cristão. Mas quando você entende que judeu não deixa de ser judeu em nenhum lugar da terra, como um alemão não deixa de ser alemão em nenhum lugar da terra, e assim por diante, os judeus que seguiam Yeshua eram judeus fariseus messiânicos. Judeus fariseus messiânicos. O judaísmo farisaico messiânico seguia o Messias. E no desenvolver dessa série, nós vamos explicar isso bem detalhadamente, de maneira, como eu disse, objetiva, para que você entenda por que as coisas andaram do modo que andou e hoje estamos vivendo essa miscelânea religiosa dentro do cristianismo e nas demais religiões que estão na Terra, até hoje. Então, esse judaísmo, na verdade, foi considerado do modo didático para ensino como um judaísmo cristão e se estendeu do ano 100 até praticamente o final do terceiro século. Só que com a morte do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a desaparecer da terra, de morte natural, o único que teve uma morte natural, você sabe, e foi o bispo, provavelmente de Éfeso, que foi lá onde ele partiu. A partir do ano 95, ele faleceu em 99, em 95, 113, melhor dizendo, em diante, vem a era dos novos pais da igreja antiga, da igreja primitiva, onde você vai encontrar o Irineu, vamos encontrar o Marte, o Justino Marte, eu não sei em diante, temos também o Orígenes, o cristianismo, na verdade o judaísmo, messiânico, depois da morte de João, deu origem a surgiram, melhor dizendo, novos seguidores do Messias de uma forma diferente e que já com o tempo foi mudando a filosofia, o modo de pensar, o modo de viver operantes que anteriormente era feito, não durou muito tempo. Isso foi do ano 100 até o ano 313, que é onde começa o quarto século, praticamente, e a nova história, a nova divisão do cristianismo, como didaticamente se conhece. O cristianismo vai passar a ser agora o cristianismo judaico-cristão. Judaísmo com cristãos. Já começa a se formar um novo tipo de seguidores do Cristo. Judaísmo cristão. Não é mais o judaísmo messiânico, é o judaísmo cristão, agora mesmo, mas enfaticamente mostrado. E podemos citar no primeiro século, depois da morte de João, os seguidores dele, com Pápias, Irineu, o bispo Clemente de Roma, Orígenes, que é no primeiro século, entre 185 e foi até 284. Depois vem, nessa sequência, no quarto século,
no ano 311, o imperador Galério resolveu aceitar a religião já cristianismo judaico, o judaísmo cristão, como uma religião, desde que não atrapalhasse o governo, o Estado. E em 313, no Edito de Milão, Constantino deu liberdade de culto, não somente a esse judaísmo cristão, como também às demais religiões em Roma. Isso veio trazendo muita confusão, muita discórdia. Aí entra a piora, a exacerbação da discórdia entre os homens. Porque quando João morreu em 99, e a partir de 100, Justino Mártir, do ano 100 em diante, e veio Papias, Irineu, até a metade do primeiro século, a igreja ainda guardava, essa comunidade, melhor dizendo, judaica, guardava os princípios judaicos. Era uma religião, era uma comunidade que seguia ainda os ensinamentos do Messias, pautados no Taná, na palavra original, o livro que tinha a Torá, os escritos históricos e os profetas. Além de Salmos, já falamos, e os cantos de Salomão, estava provérbio nesse livro chamado Taná, que é a base da Bíblia judaica. A Bíblia hebraica é a base da toda a história da Bíblia. E mais tarde, como disse, foi acoplado a um novo livro, que é o Brit Hadashah, nessa versão grega. Sabemos que o Taná, a antiga, a escritura primeira, foi escrita praticamente totalmente em hebraico e em aramaico. E nós estamos aqui agora, esses homens, mantendo esse procedimento, ainda seguindo os passos de Yeshua, porque Papias, o Irineu, sugerido, a história aponta que eles foram discípulos de João, o bispo João, que era bispo de Éfeso, o último apóstolo de Yeshua. Esses homens certamente andaram segundo os ensinamentos do Mashiach Yeshua Yosef. Mas isso, com o tempo, já a origem, a partir do ano 75 em diante, já estava vivendo um novo tempo, onde as pessoas já começaram a pensar diferente, a trazer ideias dentro da igreja, mudando de maneira sorrateira e sutil a doutrina do judaísmo messiânico, instituído, vivido e praticado por Yeshua Yosef. Isso aconteceu de verdade. E a partir do terceiro século, começo do terceiro século, a perseguição a essa religião, que antes era perseguida inicialmente de maneira esporádica e transitória, e começou com Nero, a partir do ano 54 a 68, depois que Nero morreu, essa perseguição foi mais transitória. E ela só voltou à tona com maior perseguição, com maior afluência, com maior força, a partir do ano 285 depois de Cristo, com o imperador Diocleciano, que perseguiu de maneira ferraz, contundente, essa religião nova, ou esse judaísmo cristão, que aí já não tinha mais somente judeus nessa história, já tinha aí romanos, já tinha gregos, atenienses, tinha pessoal da Síria, já de Roma, romanos de verdade, fora a igreja de Roma, que era formada aí por judeus. Mas esse tipo de pessoas já começou a trazer discórdia, confusão dentro da igreja, que eles estavam agora transformando em outra igreja.
95, do ano 295 até 305, foi uma perseguição terrível contra essa igreja. E, como disse, em 311, o Galério permitiu esse culto dessa nova religião que se estava criando ali, ainda com essa confusão, e em 313, no Edito de Milão, Constantino liberou, aceitou, deu liberdade de culto, não só a essa religião, desse judaísmo cristão, como também as demais religiões que estavam, na época, vigentes, vivendo, sendo vivenciadas pelo povo que era submetido ao governo romano, ao Estado romano. E aí começa a confusão. Terceiro século, quarto século, melhor dizendo. Aí começa o 13, quarto século. Nós dizemos aí que vai surgir homens como Agostinho, vai surgir homens como Jerônimo, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, virou depois São Jerônimo, passou 35 anos recluso em Israel, em Belém, traduzindo essa Bíblia do inglês para o latim, que é a Vulgata. Homens como o Paulo Samosata, que já trouxe a ideia, contrariando que Tertuliano e Atanásio instituíram, trouxeram a baila, não mais um só Deus, mas três pessoas num só Deus, a Trindade. Inclusive, sabe-se que o Atanásio, responsável pelo credo de Atanásio, credo de Niceno, ratificou, consolidou a doutrina da Trindade, onde Deus é três pessoas, mas é um mistério que eles explicam dessa forma, contrariando o unitarianismo que foi trazido por Sabélio, de Sabélio, e também pelo outro bispo de Roma, que divulgou a doutrina do monarquianismo, onde Cristo era Deus. Essa foi mais uma discórdia, porque homens como Ário, que trouxe a doutrina do arianismo, lutou e tentou provar e prevaleceu por algum tempo, mostrando que esse novo ser, o outro nome chamado de Jesus Cristo, já não era mais Yeshua, o nome dele foi transformado em Jesus Cristo, era apenas um homem que, por ser obediente, por ser perfeito moralmente, como assim também considerou Nestório, na doutrina do nestorianismo, onde ele bem postou que Yeshua, no caso esse Jesus Cristo que ele criou, trouxe a baila no depois dele, ele era simplesmente um homem perfeito moralmente, que tinha nele Deus, mas não era Deus. Doutrinas que começou a trazer divergência dentro da igreja. Mas voltando ao início disso tudo, o que aconteceu? Depois que Constantino trouxe a baila do Edito de Milão, permitindo a liberdade de culto, e começou essa confusão toda com essas doutrinas da natureza de Cristo, se era Deus, se não era, a relação dele com o Pai, depois a relação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque havia também doutrinas que diziam, o bispo de Roma concordava com isso, na época, que não existia pessoa do Espírito Santo,
ele era apenas um servo do pai e do filho, e isso trouxe outra confusão. E mais tarde, no concílio de Constantinopla, em 381, foi homologado que o Espírito Santo também fazia parte da Trindade. Era uma pessoa a quem se devia respeito e consideração como co-herdeiro, como co-participante, com a mesma essência do Criador, Deus Pai, do Deus Filho, fazendo disso aí uma Trindade que, como disse, foi idealizada. O nome foi dado a esse tipo de coisa por Anastácio, por Atanásio, melhor dizendo, por Atanásio. Atanásio trouxe essa doutrina da Trindade. E mais tarde isso foi gerando mais confusão com Sabélio e outros que também divulgaram isso, como Paulo Samassota, ou seja, assim aconteceu e a igreja começou a se dividir. E nessa época em diante, até o ano 451, quando o último concílio, concílio da Calcedônia, se formatou o padrão básico do que é a igreja hoje, a igreja cristã de hoje, onde o batismo, a ceia, a Trindade estavam colocadas e confirmadas para aqueles que faziam parte da fé no credo de Niceno. E assim a igreja veio se multiplicando, e no começo não dava um décimo da população de Roma, e com o caminhar, o passar do tempo, se tornou a maior religião da face da terra, contrariando a todas as expectativas, que, como disse no programa passado, se tinha uma religião que alguém podia acreditar que seria a maior religião da terra, era o mitraísmo. O mitraísmo é uma religião que veio da Pérsia. Mitra, um deus persa, que na verdade é um deus babilônico, e nada mais, nada menos é do que o próprio Nimrod. E assim nós estamos mostrando como que a igreja chegou a essa divisão. E, como falei, disse Yeshua bem certo, mas em Mateus 12:25, que no reino dividido não subsistirá. A casa que está dividida, ela não vai subsistir. Assim, nós estamos vendo o começo da divisão, do quebra de toda a igreja durante esse tempo, até o dia de hoje. E durante essa série nós vamos mostrar passo a passo como essa igreja começou a se despedaçar, começou a se espalhar, partindo-se, quebrando-se em vários pedaços, em vários segmentos. E hoje, infelizmente, continua se dividindo. E nós vamos contar toda essa história. No próximo programa, nós vamos continuar com esse assunto, mostrando a você, de maneira que você possa entender bem objetivamente, como que essas doutrinas criadas por homens se infiltrou, se alastrou como um câncer, mudando a realidade daquilo que o Eterno pensou, criou para realizar e já realizou para aqueles que de verdade acreditam e seguem os seus mandamentos, como eles estão explícitos no Tanar. É isso que você precisa entender. E no próximo programa vamos dar sequência a esse assunto, mostrando como, de verdade, a igreja e o Estado se uniu, como se separou e como se desintegrou e se reintegrou
depois se esfacelou novamente. Na sequência de cada programa, nós vamos mostrar isso para você, para que você faça uma comparação entre essas histórias baseadas em fatos reais e a história que você conhece, que lhe foi ensinada por seu pastor, por seu pai, por seu mestre, por seu guru, por seu profeta, por pessoas que, como as demais no passado, depois da morte dos apóstolos e do fim do primeiro século, começaram a ser bombardeadas, impregnadas com doutrinas de homens cada vez mais enganadoras, cada vez mais sorrateiras, cada vez mais sutis, mas sem dúvida nenhuma, diabólicas. Porque aquilo que não é do eterno só pode ser do diabo. E como disse, repito, não existe dois povos, mais de dois povos para Deus, para o eterno, para o Criador. Só existe um povo para ele, o povo Israel. Israel de Deus. Não existe outro povo. Outro povo que não está com ele só pode ser do seu adversário, o adversário das almas, e a Bíblia hebraica chama de Satã. Vamos, mais uma vez, terminar o programa, agradecendo ao Eterno por mais essa oportunidade de levar para você informações que talvez você nunca ouviu de ninguém até agora. Então, encerrando o programa, como disse, vamos agradecer ao Eterno por mais essa oportunidade de ter levado essa palavra, de trazido a você informações que certamente o Eterno pensou para você e para mim. Vamos agradecer a Ele. Adonai Elohim Melech Haolam. Adonai nosso Deus e o universo. Adonai Kedum Malkinu, Senhor nosso Pai, nosso Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar cumprindo mais um programa. E poder levar essa palavra às pessoas que certamente podem ouvir e entender, podem enxergar a tua misericórdia, o teu amor, para que se confirme a tua palavra em seus corações, sabendo que o Senhor é o Deus que é um. O Senhor não é único, o Senhor é um. Mas o inimigo usando pessoas como cavalos, que fez único em muitas Bíblias. A maioria das Bíblias que nós conhecemos te faz um, não te faz um. E nós estamos debaixo da tua direção para, nessa série, o Senhor sabe, mostrar de forma irrefutável, cabal, que o Senhor é um e não único. E não único. Vamos, se assim o Senhor permitir, mostrar cada texto dessa palavra que foi infestada de coisas que o Senhor não disse e nem inspirou ninguém dos teus profetas a escrever ou a dizer. De modo que quem possa ler e ouvir o que nós vamos aqui apresentar, tire as suas próprias conclusões. Porque, como o Senhor sabe, nem o Senhor e nem aquele que te serve, de verdade, vai impor a tua palavra a ninguém. O Senhor não impõe nada às pessoas. O Senhor sempre expõe as coisas. O Senhor dá a oportunidade para que nós possamos decidir fazer ou não fazer. Nós não somos como os anjos do céu,
que te adoram e só te adoram e te louvam. Não tem outra opção para eles. Eles, de maneira voluntária, te amam, te louvam e só fazem isso. O Senhor não permite que eles façam outra coisa. Mas nós temos o poder de te adorar ou te rejeitar. Então, que o Senhor nos traga na próxima semana para mais um programa. Por isso, mais uma vez te louvo e te agradeço. Adonai, Elohim, Melech Haolam. Hamekorá, Leolam, vai. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus do Universo. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Mais uma vez, esse é o programa, dizendo a você, como de sempre, toda a muito obrigado pela sua audiência. Espero que você esteja entendendo o que estamos tentando passar. E se há alguma dúvida, alguma questão, você tem a oportunidade de entrar em contato conosco para que possamos esclarecer as suas dúvidas. Se assim for da sua vontade, obviamente. Digo também para você um chapador, tenha uma boa semana. Ligue para a hora, quer dizer, até logo. Shalom. I thought